Olá, seja bem-vindo ao Por Dentro do Campus. Confira agora os destaques da edição de hoje. O PDC acompanhou a greve geral da educação que ocorreu ontem, aqui em Natal. Estudantes da UFRN, da UFERSA e do IF se reuniram em defesa da educação pública e contra o corte de 30% no orçamento. A gente entrevistou um economista para saber como esse corte na conta da universidade pode atingir a população como um todo. Um evento movimentou a Escola de Ciência e Tecnologia. É a primeira escola brasileira de propulsão hipersônica. A gente foi conferir uma oficina que ajudou estudantes e demais pessoas a montar o currículo Lattes. E ainda vamos saber tudo o que rola de eventos na universidade no nosso Agendão PDC. Então vem comigo que é hora de ficar por dentro do campus. E ontem aconteceu a greve geral da educação. Alunos, professores e servidores das universidades e dos institutos federais se reuniram em defesa da educação superior. No último dia 30 de abril, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou o corte de 30% no orçamento das universidades e institutos federais. A decisão de bloquear imediatamente o orçamento afeta o funcionamento das instituições já nos próximos meses. Logo após a medida adotada pelo MEC, entidades estudantis de todo o país organizaram a greve geral da educação, marcada para o dia 15 de maio. Em várias capitais e cidades do interior do Brasil, houve protestos. Em Natal, os atos começaram ainda pela manhã com atividades na UFRN. No início da tarde, uma aula pública aconteceu no ginásio do IFRN Central, com a presença de Guilherme Boulos. Às 3 da tarde, os manifestantes iniciaram a concentração da greve geral no cruzamento das avenidas Salgado Filho com Bernardo Vieira e às 4 horas teve início a caminhada. A greve geral da educação aqui em Natal contou principalmente com a participação de alunos, professores e servidores da UFRN e dos institutos federais, todos reunidos contra o corte no orçamento das instituições. Os movimentos estudantis das instituições levaram faixas e alto-falantes. Organizados, eles gritaram em favor da educação pública. Hoje é um dia de luta para nós, um dia de luta para a UFRN, um dia de luta para o TCE da UFRN, e nós estamos aqui junto com todos os centros acadêmicos para lutar e deixar um recado que a educação ela precisa ser prioridade no nosso país e nós vamos lutar para que isso aconteça. Professores e pesquisadores protestavam contra os cortes nas bolsas de pesquisa da CAPES. Nós temos várias pesquisas em andamento na UFRN, né? Nós diariamente lutamos para manter os laboratórios funcionando. Nós fazemos realmente muita ciência, né? Eu falo pelo curso de farmácia, mas a universidade inteira faz muita ciência, então a gente não faz balbúrdia e a prova disso é a nossa produção. A gente não tem verba para fazer pesquisa, quase ninguém está com bolsa, então a gente não tem como manter nossa pesquisa. O setor está cada vez mais decadente, a gente não tem mais manutenção, a gente vai vendo as piores a cada vez. Tem vezes que falta energia, o gerador está quebrado lá no Xixila, não tem manutenção, então isso afeta diretamente não só a nossa pesquisa, mas todo o movimento, toda a dinâmica da universidade. Professores e alunos da rede estadual também estiveram nos protestos e um dos maiores grupos foi o de manifestantes do IFRN. A gente não tem nenhuma certeza por parte desse governo federal, não tem nenhuma certeza. Então isso significa que a partir de 2021, se não houver um novo Fundeb, os estados e municípios não terão recurso para pagar os profissionais da educação. Uma decisão completamente sem noção, porque um instituto de grande porte ele necessita de uma grande verba para o seu bom funcionamento. O IF ele tem vários projetos sociais, bolsas que incluem pessoas que não têm condições de pagar por um ensino, e esse corte significa o fim do IF e a gente vai lutar com garra pelos nossos direitos. A organização dos atos estimou em 70 mil participantes. A Polícia Militar não divulgou uma estimativa. E o PDC tem continuado a abordar o assunto dos cortes nas universidades e institutos federais. E hoje, para discutir e continuar debatendo o assunto, a gente está recebendo o professor Francisco Wellington, ele que é professor do Departamento de Economia e diretor de Política Sindical da Adurne. Olá, professor Wellington, seja bem-vindo a Por Dentro do Campus. Ok, é um prazer estar aqui.
Professor, hoje a gente quer discutir o assunto dos cortes, mas numa vertente fora da universidade. Quais vão ser os impactos que isso vai causar? A primeira pergunta é como o corte aqui da UFRN, da UFERSA e do Instituto Federal vai impactar diretamente na economia da sociedade potiguar. Foi muito bom você colocar isso. Eu sou, apesar de ser presidente do ADU do sindicato, eu também sou professor de economia. A gente olha sempre o aspecto mais geral desses impactos. E aí basta fazer a seguinte comparação, não é comparação, mostrar, por exemplo, o peso da UFRN no conjunto da arrecadação do governo do estado é de 10% hoje. Então, de cada R$100 que o governo arrecada, R$10 são pertencentes ao tamanho da UFRN. E você imagine quando você reduz em 30% o custeio. Significa que você vai ter impacto na cadeia comercial e na cadeia produtiva, que a universidade vai deixar de comprar. E quando ela deixa de comprar, o comércio vai se ressentir, obviamente vai diminuir o lucro dos comerciantes, eles vão ter que tomar uma atitude, e a atitude que a gente conhece é a demissão imediata. Com relação à prestação de serviço, você tem o fim dos contratos por falta de pagamento. O que é que essas empresas prestadoras de serviço vão fazer? Vão demitir em massa os seus funcionários. Então, e com relação ao tamanho dos IFES no interior, o peso que eles têm na economia, como eles dinamizaram as economias dos pequenos e médios municípios, a UFERSA lá em Mossoró. Então, tudo isso a gente conclui que não é apenas a questão acadêmica, embora a questão acadêmica seja fundamental, mas é um impacto estrutural que esse corte de recursos brutal provoca na economia do Rio Grande do Norte. A gente poderia dizer que os cortes vão operar um efeito cascata na economia do estado, digamos assim. Com certeza, até porque é o seguinte, se você reduz as compras, você reduz a possibilidade de venda do comerciante, obviamente você reduz a possibilidade de arrecadação do ICMS, que é a maior fonte de arrecadação do estado. Evidentemente que isso tem um impacto direto. E assim, não é apenas na questão do comerciante, mas do trabalhador. Você tem hoje um desemprego no Rio Grande do Norte, desemprego, desalento e o subemprego, que chegam a 600 mil pessoas, num universo de trabalhadores de 1.300.000. Um número muito alto. Muito alto, cerca de 34%, 35% da força de trabalho. Então, se você colabora para reduzir o seu consumo e ter efeito negativo nas cadeias de comercialização e de produção, obviamente que isso vai ter impacto no conjunto de desempregados. Professor, e quais as medidas que a UFRN pode tomar para, digamos assim, impedir, ou será que impedir é possível ou nesse momento não é? Olha, a questão dos cortes é uma questão nacional. A universidade ela faz parte de um conjunto de entidades autárquicas, né, da União. A única solução que eu vejo no momento é essa união que está havendo de tentar brecar via parlamento esse corte, que foi feito de maneira abrupta, foi feito sem nenhuma discussão orçamentária. A gente sabe que a construção da LOA no ano anterior tem todo um processo que envolve o parlamento e o corte não envolveu o parlamento. Uma decisão unilateral de um ministro, obviamente com o respaldo do presidente da República. E sem nenhum tipo de consulta? Nenhum tipo de consulta. Houve uma informação inicial deturpada, a primeira que chegou a nós. Posteriormente foi refeito, que era tão ilegal que foi refeito, mas você quebra a LOA, que é o principal espírito do espírito federativo, que é a lei orçamentária anual. Então você chega e diz, eu vou tirar o recurso daqui no custeio, que é o coração das instituições de prestação de serviço, e aí fica difícil você manter essa entidade até o final do ano. Professor, essa semana oficialmente alguns centros acadêmicos aqui da universidade divulgaram e-mails para os alunos, servidores e técnicos administrativos, informando o posicionamento deles e informando a população acadêmica efetivamente sobre os cortes. Eu queria saber do senhor o que é que pode acontecer com a universidade numa situação extrema. A gente já foi informado que as ações da universidade podem ser paralisadas no mês de agosto. Mas como é que está a situação? O que é que pode acontecer de mais extremo com a universidade? Como professor, eu recebi esse correio eletrônico da nossa diretora do centro. Obviamente que a universidade não vai perecer, ela não vai fechar, mas o funcionamento dela vai ser completamente comprometido. Por exemplo, eu posso continuar dando aula no corredor, num pátio, não sei aonde, mas eu não vou poder mais usar as estruturas da universidade. Porque certamente já temos problemas com o sucateamento. Se você não tem funcionário para fazer limpeza, se você não tem manutenção, se você não tem água, se pode até haver pode haver o corte de energia, como é que você vai trabalhar? Como é que você vai fazer o papel da universidade, que é o ensino, pesquisa, extensão e gestão? Isso fica comprometido. E é uma irresponsabilidade muito grande de um governo federal ter esse tipo de procedimento nos dias de hoje.
Professor Wellington, como é que o senhor enxerga esse enfrentamento que a UFRN vai ter, não só a UFRN, mas as outras instituições, principalmente nesse período de transição de reitorado? Olha, eu já conversei com o futuro reitor e assim, eu não queria dar na pele dele não, sabe? Porque você já tinha um cenário muito ruim, que foi com a introdução do teto de gastos. Já tinha um cenário muito ruim devido à reforma trabalhista. Agora você tem um cenário de completa devastação, porque nós não estamos falando de contingenciamento. Nós estamos falando de sucateamento absoluto das estruturas universitárias em um ano. Não é em uma década, em um ano. E o reitor, eu conversei com ele muito preocupado, nós nos somamos à preocupação dele, mas só pode haver uma reversão desse quadro se efetivamente nós conseguirmos convencer os parlamentares da necessidade de defesa da manutenção da lei orçamentária anual. O que é uma luta bastante acirrada a partir de agora, né? Muito. A gente já teve conversas com alguns deputados, senadores, continuamos lá fazendo esse diálogo. Acho que tem também que passar pelo diálogo, pela capacidade que nós temos de dialogar com os parlamentares e com a sociedade. Ok, queria agradecer a sua presença, professor Francisco Wellington, economista, professor do Departamento de Economia e diretor de Política Sindical da Adurne, aqui da UFRN. Muito obrigado, professor. Prazer é todo meu. E a gente acompanha agora o restante do nosso Por Dentro do Campus. E a semana está movimentada para os alunos de Ciência e Tecnologia. Isso porque está acontecendo a primeira escola brasileira em propulsão hipersônica. E claro, o PDC foi conferir tudo e traz para você agora. A primeira edição da Escola Brasileira de Propulsão Hipersônica Aspirada. Mas o que é propulsão hipersônica aspirada? Vamos descobrir agora. O país está tentando desenvolver um veículo aeroespacial que voe dentro da atmosfera terrestre em velocidade hipersônica, ou seja, em velocidade onde que vai ocorrer fenômenos que são importantes no desenvolvimento da estrutura do veículo. Foi para capacitar estudantes de graduação e pós-graduação na área de hipersônica em projetos aerodinâmicos que o evento reuniu palestrantes nacionais e internacionais. A importância desse evento seria para o desenvolvimento da tecnologia de combustão supersônica, no qual está sendo mencionado neste evento, favorecendo à universidade a divulgação deste meio de tecnologia, tanto para publicações de trabalhos na área, tendo em vista que essa tecnologia existe poucos países no mundo que a dominam, e a UFRN fazendo parte desses meios de tecnologia seria um dos players e tomando uma grande importância no cenário internacional com relação ao acesso ao espaço. Mas você sabe o que há por trás desse evento? Os alunos das engenharias mecânica, mecatrônica, elétrica e de materiais se reuniram no interesse de aprofundar os estudos no campo aeroespacial. Um exemplo é o Potiguar Rocket Design, grupo formado por alunos de engenharia mecânica voltado para a tecnologia aeroespacial. A equipe representa a UFRN em premiações e estimula a ciência, promovendo e participando de eventos como esse. Os jovens estavam super interessados na palestra de hoje, que, por sinal, é apenas o primeiro dia. Até a sexta-feira, mais especialistas vão ajudar na decolagem da ciência aeroespacial. E no próximo bloco você vai conferir um projeto aqui da UFRN que tem oferecido atendimento às servidoras e às esposas dos servidores que estão grávidas. E ainda uma oficina muito bacana que tem ajudado aos estudantes a montar o famoso currículo Lattes. Não sai daí que o Por Dentro do Campus volta já já.